Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez trazendo outra pessoa, outra gestora, outra pessoa para agregar valor aqui no nosso canal, né? Hoje eu trouxe a Camila. A Camila, ela trabalha com RH na empresa, uma grande empresa, né? De, que produz produtos da linha de madeiras. Então, ela vai ajudar a gente aqui, vai contar um pouquinho da história dela, e hoje a gente vai bater um papo falando de RH, retenção de talentos e outras coisinhas que tem a ver com o nosso bate-papo. É com você, Camila. Olá, pessoal, boa noite a todos. Contando um pouquinho, né, sou a Camila, sou formada em psicologia, psicóloga pela USC. Tenho uma especialização em gestão de pessoas pela USP e venho atuando aí ao longo dos últimos 7 anos na parte de recursos humanos, né, mais voltada para atração e seleção de talentos, retenção, né, formas aí de fazer com que a gente consiga desenvolver as melhores potências dentro da indústria, né, então, de forma direta e indireta, atuo na indústria hoje, e venho trazer um pouquinho das nossas vivências, espero poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimentos, habilidades e um pouquinho da nossa história aí no mercado. É isso aí, Camila. Você comentou, né, a formação de psicóloga, né? Não tem como fugir, né? A maioria aí do pessoal que vem para o RH realmente tem essa formação como psicologia. Eu tentando entrar na seara do RH também, eu vim de outra área, venho da administração, desenvolvendo essas ferramentas, aí fiz a pós em recursos humanos, tal. E a gente, com esse ensejo de realmente, né, desenvolver os profissionais, a capacitação, a melhoria contínua também, né, do profissional, eu vejo assim, quanto mais o engajamento, né, da equipe, quanto mais o profissional estiver preparado para trabalhar, para as atividades dele, eu vejo que aumenta o engajamento, aumenta a segurança dele no trabalho, porque ele sabe o que está fazendo, né? Tudo isso. E uma das ferramentas mais importantes aí do RH, eu vejo que é essa de lidar com o ser humano, né, Camila? Quanto mais a gente trata bem o ser humano, acho que a gente falou isso com a Fernanda também, falou assim, ó, quanto mais tratar o ser humano, a gente desenvolver o ser humano, mais ele vai trazer resultado para a gente. E uma dessas ferramentas, né, que você bem citou, é a parte do recrutamento, né? Quando a gente está essa busca, né, do recrutamento, trazendo, né, os profissionais para dentro da empresa ou para dentro da casa, muitas vezes a gente passa por duas situações. Ou a gente precisa muito rapidamente completar um quadro, né? Uhum. E muitas vezes a gente toma decisões ali com as ferramentas que a gente tem naquele momento, né? Acaba aceitando um profissional que muitas vezes não tem o perfil, não tem a expertise para estar naquela função, e outras vezes a gente tem condição, tem tempo, o mercado já está mais. é, Tem mais gente, né? É, Uhum. mais fruta aí no sacolão, né? Para a gente poder escolher. Conta assim as dificuldades que você já teve, já, né, em períodos do mercado onde você teve essa disponibilidade maior de profissionais, onde você teve dificuldade de encontrar um profissional, o ramo de empresa, né, que você já passou, que você teve um pouquinho mais de facilidade, outro com maior dificuldade. Conta um pouquinho para gente. Uhum. Hoje eu acho que o maior desafio é exatamente esse, né? Buscar pessoas que entrem com o propósito muito bem alinhado à empresa, né? Então eu falo que quando a gente faz uma contratação, existem duas responsabilidades. A nossa de empresa, enquanto buscar alguém que esteja alinhado aos nossos valores, né? E que de alguma forma a gente consiga ter o compromisso com ele de desenvolver o que ele tem de potência. Então, não é simplesmente, às vezes, existe sim essa realidade de, olha, alguém se desligou hoje, eu preciso contratar para amanhã, é algo muito presente no mercado, mas o quanto será que a gente está sendo responsável em buscar a primeira pessoa que a gente seleciona, ou fazer um recrutamento de seleção um pouco mais, assim, não estruturado, não planejado, e pegar alguém, colocar ele numa responsabilidade que talvez ele não esteja preparado.
Então, eu acho que cabe também a nossa responsabilidade de ter esse compromisso com a pessoa, de buscar o perfil mais aderente, buscar a pessoa que venha a ser mais alinhada aos valores da empresa, para conseguir encaixar no perfil que a gente busca hoje, dentro da área ou dentro do cargo aí que for necessário, né? Hoje o maior desafio, acho que é a questão de, o mercado ele está muito em movimento, né? Eu sinto assim, que na pandemia muitas empresas fecharam, muitas pessoas tiveram que buscar outras alternativas aí de recursos, de serviço. Então, quantos microempreendedores acabaram surgindo, pessoas de forma autônoma buscando outras alternativas. Mas eu sinto aí que esse ano as coisas parecem que estão mais movimentando, começando a se movimentar, né? Pelo menos onde eu estou hoje na parte da indústria, eu consigo sentir já que as coisas estão tomando um espaço maior. Então, as vagas já estão surgindo, e, infelizmente, estamos sim com a realidade de ter milhões de brasileiros aí disponíveis no mercado para a gente conseguir auxiliar e fazer a captação do talento, né? Hoje, o nosso maior desafio, eu acho que é buscar alguém alinhado aos nossos propósitos. Uma coisa que eu aprendi até mesmo com a Fernanda, né, que a gente teve contato, é que é muito importante a gente conseguir alinhar os valores pessoais que a gente tem junto com os valores da empresa, né? É difícil a gente entrar num lugar onde os nossos valores não são compatíveis. A gente passa maior tempo, é um clichê que a gente escuta muito falar e a gente reforça porque é uma realidade. A gente passa tanto tempo dentro de uma empresa e a gente precisa acreditar no que a gente vai fazer, a gente precisa ter o sentimento de pertencimento àquele local, para fazer sentido, para a gente caminhar frente ao nosso propósito, né? Antigamente a gente contratava pelo simples fato de uma troca de moeda, né? Então eu pago pelo seu serviço e você me devolve com a sua mão de obra. Mas isso caiu por terra. Hoje a realidade é outra, né? Hoje a gente contrata as pessoas para caminharem junto com a gente no mesmo propósito, né? Então, assim, os valores têm que estar muito bem alinhados. Eu preciso ter o diálogo franco, promover essa transparência com a pessoa, de ser muito clara sobre os nossos objetivos, sobre as metas que vamos ter que alcançar, sobre qual que é o perfil que a gente espera, né, ou qual que é a cultura que vamos conseguir multiplicar hoje, exatamente para a gente caminhar no mesmo sentido, né, caminhar aí no mesmo rumo, vamos dizer assim. Não dá para a gente simplesmente colocar alguém e achar que a pessoa vai ter as condições de se adequar à realidade da vaga e a empresa não tem responsabilidade por isso, porque eu pago o salário e a obrigação dele é fazer essa troca. Hoje isso não existe mais, né? Isso não traz mais o sentido de pertencimento. Não tem como a gente reter um talento se a gente não consegue desenvolver e aí trabalhar em cima das suas habilidades, aptidões e competências, né? Então, nosso maior desafio é fazer esse alinhamento, buscar um perfil mais assertivo e ter o compromisso de fazer com que ele alcance o propósito dele, porque só assim vamos alcançar o nosso propósito enquanto empresa, né? Manter o time engajado, quando todos estão super alinhados, com perfis alinhados, com objetivos e metas bem alinhadas, a gente vai caminhar para o mesmo rumo, né, para o mesmo sentido. E com isso, vamos gerar aí resultados eficientes, a empresa vai conseguir ter um crescimento mais assertivo, mais sustentável, né, porque também hoje não tem como a gente crescer de forma que não seja sustentável, que não seja coerente, né, com o mercado. Então, acho que o nosso maior desafio hoje seria este, né? Então, buscar dentro dos milhares de currículos que a gente recebe, né, um perfil que esteja alinhado frente à cultura e frente aos valores que a gente precisa em questões de perfil e de talento interno na empresa. Bem comentado, né? Você disse milhares de currículos, todo mundo é assim. Como que funciona isso aí? Qual ferramenta que vocês utilizam? Ah, é como se fosse um sorteio ali, né? Você pega, tem milhares, poxa, para acertar um. Acho Um que perfil, tem perfil que é bem já clássico, né? Ah, quem vai trabalhar na operação, tal. A gente tem aquele pessoal da logística que já trabalhou vários anos com empilhadeira, outros já trabalharam num armazém, já tem a mesma rotina, a operação. Mas daí quando vai subindo, né, você chega e fala, puxa, agora tem um gestor, como que vai funcionar, né? Vou pegar um gestor que já trabalhou na mesma, uma empresa do mesmo segmento, eu posso pegar um gestor que tem experiência de gestor de produção, ou gestor de RH, por exemplo, ou gestor financeiro.
Você trabalha, você tem uma ferramenta específica para isso, você trabalha com aquele famoso Goop lá, né? Esse mesmo, essa é a ferramenta que eu utilizo hoje. Eu acho que o primeiro caminho nosso é sempre montar esse perfil profissiográfico, né? Então, entender qual que é a vaga que a gente tem, quais são as necessidades para aquela realidade de posição que a gente se encontra hoje, em questões de indicadores, o que, que ele vai precisar ter de conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito de pegar pessoas que tenham o primeiro contato, mas não precisam ser especialistas dentro da área, né? Eu acredito muito em desenvolvimento, então eu gosto de pegar pessoas que conheçam o assunto, que já tiveram o primeiro contato, né, e que se enquadram aí na nossa realidade em questões de cultura, de aderência à vaga, de perfil da empresa, e a partir disso, montamos um plano de carreira e com o tempo a gente vai ensinar esses outros indicadores internos para ele, né? Eu falo que cada empresa tem uma realidade diferente, então, assim, é muito difícil encontrar, por exemplo, na parte da logística, alguém que venha do mesmo material, da mesma matéria-prima que a nossa, por exemplo, do MDF. E aí, como que eu faço? Não vou contratar? Vou demorar quantos meses para buscar essa contratação? Às vezes, o tempo que eu busco para encontrar a pessoa que é 100% aderente, que isso não existe, porque nunca encontramos alguém 100% pronto para a cadeira, eu prefiro pegar alguém que tenha um engajamento, que tenha um propósito bem alinhado com o nosso, que teve um primeiro contato, né, que é pelo menos aí familiar com a área, e a partir disso fica com um compromisso nosso desenvolvê-lo e mantê-lo dentro de um plano de carreira. Então, dentro aí de 6, de 3 meses, vamos montando etapas, né, um plano para ele conseguir ir aprendendo, ir treinando, ir desenvolvendo. Então, é por meio de treinamento interno, por meio de cursos de capacitação, que a gente vai fazer com que esse profissional, para a nossa realidade, se torne 100% aí aderente à nossa cultura, aderente à nossa cadeira, né? Então, o primeiro passo eu sempre falo que é montar esse perfil, saber o que eu preciso enquanto profissional e buscar ele aí dentro do mercado. Hoje eu utilizo a plataforma Gup, então realmente, se eu for para a parte da produção, ó, cada uma vaga que eu tenho, eu recebo uma média de 800 currículos, então infelizmente a gente não consegue atender a todos, mas buscamos de alguma forma sempre ser o mais justo possível, né? Então recebemos muitas pessoas, como a gente trabalha aqui na região de Agudos, recebemos muitas pessoas da comunidade, então eu tento ser o mais justa possível em pegar pessoas da comunidade, que é da nossa realidade, a gente tem essa responsabilidade social com a nossa comunidade de Agudos, pegar pessoas que recebemos por indicação e também fazer essa triagem aí já pela ferramenta GUP. Então, eu sempre busco selecionar os perfis dessas 3 formas para a gente conseguir aí atrair e reter o mais possível de talentos e ser justa com todos também. A partir disso, aí a gente faz entrevista, algumas realidades, dependendo da demanda, fazer uma visita na fábrica, na indústria, mostrar a realidade, porque eu acho que a gente contrata por meio de um currículo, e o currículo é simplesmente um papel que vem com algumas palavras dizendo pouca coisa da sua história profissional. E a pessoa, né, o ser humano, como a gente vem falando aqui, ele é muito além de um papel. Então, uma entrevista de meia hora, de 1 hora, talvez também não vai ser o suficiente para ele sentir que pertence à empresa, para ele entender qual é o nosso desafio interno. Então, a gente também busca hoje, além de fazer essa entrevista, de fazer a leitura do perfil, do currículo, mostrar para eles qual que é a nossa realidade. Então, tem essa visita de campo, tem essa abertura aí que a gente dá da empresa para conseguir fazer com que eles entendam qual que é a nossa realidade, para ver se eles se enxergam trabalhando lá, se existe esse sentimento de pertencimento da indústria, e aí, a partir disso, seguir aí com a avaliação de gestor, de outros parceiros que vão ser envolvidos na área também, porque o RH, ele não pode tomar decisão sozinho, né? A gente fala que a gente trabalha para os nossos clientes, então, gestores, supervisores, a própria equipe da área também vai ter contato com essa pessoa, então, eu gosto bastante de ser parceira, de trazer eles para esse momento de seleção, que é aí que a gente consegue pegar o perfil mais aderente, aí mais assertivo. Mas, infelizmente, fica esse gap de não conseguir auxiliar a todos, né? A gente busca aí querer atender todo mundo, querer trabalhar com todo mundo, mas é uma realidade que a gente espera aí que minimize, né? E que o Brasil consiga alcançar aí o emprego e, pelo menos, atender essa necessidade de todos hoje. Realmente, a gente. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu já vivi essa realidade, já vivi realidade antes do Lula entrar na primeira vez.
a gente tinha uma condição de pouquíssimo emprego, assim, era muito difícil a gente entrar no mercado, só para mostrar um pouquinho de como foi a minha inserção dentro da Embraer. Eu fiz um curso técnico de 6 meses, que era acompanhado pela escola da Embraer, depois você passava 3 meses como trainee, depois passava Uhum. mais 3 meses como terceiro. Se você passasse em todos os processos, fosse o melhor em todas as etapas, você conseguia um emprego para ir ser chapeador, né? Que era uma Nossa. posição lá embaixo, assim, né? Que era um auxiliar de produção para, né? Para grampear a fuselagem do avião. Essa é uma realidade muito presente hoje, né? É uma questão que eu observo bastante em alguns recrutamentos. As empresas tendem a estender muito esse processo seletivo, fazem milhões de etapas para você passar. Às vezes, um talento que é super aderente à sua vaga acaba cancelando ou desistindo, porque são várias etapas, todas longas, cansativas, desnecessárias muitas vezes, né? E no final será mesmo que você encontrou o perfil mais aderente, mais adequado? Será que precisava ter passado por todas essas etapas? Eu ainda gosto desse processo que é mais humanizado, vamos dizer assim. Eu preciso conhecer a pessoa, estar em contato com ela, ela precisa entender a minha realidade e pronto. É isso. Eu não preciso ficar fazendo várias triagens, várias dinâmicas, vários testes psicológicos, né? Por mais que eu seja psicólogo, eu acho que algumas necessidades são importantes, sim, por uma questão de buscar alinhamento de perfil, cargos mais estratégicos, que a gente precisa aí de uma demanda, de um perfil de autogestão aí mais focado para algum negócio, para alguma área específica. Mas para uma produção, será que realmente é necessário tudo isso? Eu acho que é só essa troca, né? A gente está falando aí de uma pessoa de chão de fábrica, né, que muitas vezes a gente contrata, às vezes tem escolaridade, aí eu coloco ele numa dinâmica, num teste psicológico, num teste online, que é a pergunta que eu sempre faço, né, antes de iniciar, de estruturar um processo de recrutamento e seleção. É necessário? Será que eu vou estar atendendo a realidade do meu público? Será que eu vou estar sendo coerente com eles? A área onde eles vão atuar precisa que eu exija um teste psicológico, um teste cognitivo, alguma coisa assim? Eu estou falando de uma produção, de às vezes a gente precisa ir de talvez uma força física, uma disponibilidade de horário, uma coisa muito mais básica, né? Às vezes nem a escolaridade a gente consegue hoje também ter a realidade de pegar pessoas que não têm a escolaridade, auxiliá-los a galgar também esse espaço, né, de mercado. Então, eu acho que também, eu volto, né, qual que é a nossa responsabilidade, qual que é o nosso papel e a nossa missão aí enquanto RH, né, o quanto que a gente tem sido coerente ou não na estrutura desses processos seletivos. Acho que a gente não precisa fazer com que a experiência da pessoa, hoje a maior necessidade das pessoas é o emprego, é buscar aí o seu sustento, dar o sustento para a família. Eu acho que não tem o porquê a gente dificultar tanto esses processos e não tem o porquê a gente fazer com que essa experiência dele buscar aí uma oportunidade, dele buscar um espaço no mercado, ser tão traumática para ele. Então, muitas vezes eu escuto até aí, vamos proteger um pouquinho, né, a ferramenta GUP, eu escuto muito dessas críticas, né, nossa, mas são processos extremamente longos, que as pessoas colocam várias etapas, mas quem constrói isso é a empresa, é o RH, é a sua visão enquanto profissional. E qual que é a sua missão? Qual que é o seu papel? O que que você tem feito aí para conseguir atender ao seu público, atender e a ter a responsabilidade social com a sua comunidade? Então, assim, é um olhar que eu tento sempre trazer, né? Hoje atuo dessa forma. Tenho trazido os bons resultados, né? Acredito que isso tenha me provado que não precisa ser diferente. Eu estou aqui para auxiliar e para dar oportunidade e desenvolver as potências e reter esses talentos dentro da empresa. Então, não tem por que eu fazer com que eles passem por uma experiência negativa ou por uma situação aí de maior constrangimento em um processo seletivo. Eles estão buscando o básico. Então, não sou eu quem vou aí dificultar ou prejudicar o processo dele, né? A gente está aqui para tentar de alguma forma auxiliar e dar uma oportunidade de crescimento e de até uma melhor situação de vida para os outros, né? Então, é uma coisa que eu venho me criticando muito, que eu venho observando muito uma crescente aí no mercado de recrutamento e seleção, dos papéis, do que a gente tem feito aí para facilitar e não dificultar, né, esses processos internos e externos também. Legal. A gente sabe que quanto mais
tem muita, como você bem citou, né? Tem muita gente no mercado, né? Então, para conseguir ser mais justo possível, né? Às vezes adequar realmente a cada função, a cada candidato ali, o que realmente se está procurando, né? Às vezes você exige tanto de um candidato que ele nem vai usar a maioria daquelas ferramentas. Né? Eu vejo aí, né? Às vezes você tem lá inglês avançado, espanhol avançado, e o cara vai ser gestor de equipe, de uma linha de produção. Fala, mas Onde vai ser utilizado isso, né? Será que realmente vai ser necessário? Eu tenho o espanhol quase fluente, né? Eu vivi um tempo fora, tudo, e o meu inglês eu arranho, vai. Em 15 anos, eu usei o espanhol numa auditoria da Argentina, onde o argentino que veio, ele não tinha tanta facilidade com a língua portuguesa. Então 15 anos de empresa, onde eu, né, poderia ter vivido ali sem o espanhol naturalmente, eu usei mais pela questão da comodidade de já ter, né, do que realmente pela necessidade do meu cargo, né? E isso acontece, né? A gente encontra muito isso, né, dentro desse processo de filtrar, né, Camila? A gente é criado várias condições ali que muitas vezes bons profissionais acabam saindo desse recrutamento, né, dessa seleção que vocês precisam filtrar, né, porque muita gente tem que fazer, e muitas vezes também se vocês não fizerem isso também vocês vão ficar doidos, né, que é muita coisa. Muitas pessoas, Pela gente gostaria de contratar todos, né? Eu falo assim que, nossa, a minha vontade é proporcionar essa experiência. É tão satisfatório para mim quando eu vejo que alguém entrou, alguém conseguiu alcançar um espaço que às vezes para ele é um sonho, é um desejo aí de família. E é muito gratificante a gente conseguir dar essa oportunidade para ele, né? Eu espero aí que a gente consiga futuramente dar espaço para todo mundo conseguir desenvolver, alcançar o seu propósito, as suas aspirações profissionais, né? Eu acho que é o caminho que a gente vai seguir aí. Quero ter esperança em conseguir alcançar também essa minha aspiração, né? Esse meu desejo. Sim. Aproveitando uma coisa que eu tive aqui no ensejo, como você, primeiramente, você trabalha com o recrutamento e depois com o permanecer, né, do indivíduo dentro da empresa, a gente pode tratar o tema do etarismo, Camila. Né? Etarismo, sim. Eu convivo com o meu pai, ele tem 64 anos, ele não vai aposentar, ele não quer se aposentar, a empresa deseja que ele continue cada vez mais, ele deixou bem claro para ele assim, ó, enquanto você quiser, você está aqui na empresa, e eu já vivi condições de ter que trabalhar com pessoas mais velhas, onde elas já estavam já realmente tirando o pé, e a gente encontra de tudo, né? Dentro dessa carreira de quase 20 anos trabalhando com pessoas, né? Passou por mim mais de 1.000 pessoas, que eu fiz a gestão. E não tem um padrão de chegar e falar assim, o pessoal mais velho não entrega mais, o pessoal mais novo entrega mais. Não tem uma fórmula. Às vezes o mais novo entrega muito menos do que o mais velho. O mais velho, em algumas condições, você precisa dele porque ele tem maior assertividade, maior tato, maior aquela questão da convivência com pessoas, né, mais aglutinador, é um bom treinador, né, consegue repassar as informações. Então tem tudo que tem de bom, a gente consegue identificar, e como você também nesse processo de recrutar, né, acaba acontecendo, né? Eu vou trazer para a operação um indivíduo de 50 anos, será que ele vai atender? Né? Então tem isso também, né? E se você ele na entrevista ele falou que aguenta, né? Que vai ficar, que tá precisando do serviço, né? Tem muito isso, né? Não, eu aguento, pode pôr eu lá que eu vou aguentar. E o físico da pessoa, infelizmente, já está deteriorado, né? Tem os problemas de saúde, às vezes tem uma lesão de coluna, tudo que a gente até tenta filtrar em exames médicos, tudo, mas que acaba acontecendo.
Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa condição, assim, né, da condição do etarismo, tanto para posições estratégicas, tanto para operação, como que você trabalha com tudo isso aí? O etarismo está muito evidente hoje no mercado, né? Principalmente por conta a gente fala de conflitos de gerações, né? Então, dentro de uma empresa existe uma diversidade de várias formas, né? E quando a gente fala de diversidade em questões de etarismo, de cultura, de história de vida, de raça, de etnia e de várias outras coisas. E o etarismo, eu reforço que a gente tem que sempre buscar tirar as potências de cada um. O etarismo para a gente hoje é algo muito comum. A gente tem essa realidade dentro da indústria, contrato sim pessoas mais de 50 anos, né, ou até acima, porque também é uma responsabilidade nossa em questões de saber como que a gente consegue explorar o que esse pessoal tem de melhor, né? Que é a vivência, que é a experiência aí de uma geração que também teve conflitos e outros desafios que a nossa hoje não tem, mas que para a gente dentro de uma equipe é uma construção. Então, eu sou muito a favor hoje onde eu trabalho de primeiro lugar, né? Estar em campo e entender qual que é a realidade, né? Então, assim, é ir para a fábrica mesmo, andar no ambiente, ver qual que é a nossa estrutura, como que a gente vai conseguir receber essa pessoa e analisar os perfis que vão trabalhar com elas. Primeiro, analisar a estrutura por uma questão de responsabilidade, de saber quem eu vou pôr na posição, então eu também não posso pegar alguém que tenha talvez uma limitação física, alguma questão de doença, que a gente tem esse filtro, né, médico, mas eu não posso simplesmente pôr ele para exercer um serviço que eu sei que talvez vai trazer a curto prazo algo prejudicial à saúde. Então, eu só vou conseguir identificar isso se eu for a campo, se eu for lá na fábrica, lá no chão, e entender qual que é o meu cenário hoje. Então, acho importante o RH ter esse papel de ser participativo, de ir a campo mesmo. O RH acho que não é para ficar dentro do escritório, sentado na cadeira, debaixo do ar. Não, a gente tem que estar lá na área, na realidade, para ter essa visão aí mais sistêmica e até ser mais assertivo também na contratação. Então, primeiro, ter este cuidado com a pessoa que vai entrar e com quem você vai pôr na posição, mesmo se for questões de etarismo, mais de 50, ou mesmo se for alguém mais jovem. Eu acho que isso é para todas as realidades. Então, quando a gente inclui esse profissional, eu acho que ele vem hoje muito para agregar com essas gerações diferentes que a gente tem. Então, eu busco sempre, quando eu vou constituir uma equipe, entender quais são os perfis que temos e tentar fazer mesmo essa mistura aí de valores, de culturas, de histórias diferentes. A pessoa que tem uma maior vivência no mercado, ela vai contribuir muito com uma maturidade profissional, com às vezes uma postura que a gente sabe que precisa frente a algum conflito de equipe, algum desentendimento que teve, então ele vai ter uma flexibilidade maior, uma forma de conversar, uma vivência lá atrás que ele pode chegar para o colega e falar assim, olha, não vale a pena, isso daqui talvez a gente está colocando aí um óculos muito, uma visão muito pesada, muito grande em cima desse conflito e não precisa, é algo simples de resolver, ou até buscar uma estratégia de resolução de problema. Mas os mais jovens também contribuem com esse pessoal em questões de tecnologia, de atualizar como está habilidades, a parte digital hoje que está muito crescente, ferramentas que vêm para facilitar o dia a dia, a rotina dos processos, e eu acho que é isso legal, e esse é o nosso maior compromisso, né, tirar as potências, o que cada um tem de melhor, tanto de história de vida, quanto de conhecimento, de habilidade, de aptidões, e fazer com que eles mesmos se construam enquanto equipe. Então, a pessoa que vem com o etarismo, ele tem vindo muito para contribuir nessa geração hoje que ela está muito voltada para o capitalismo, né? Então, vamos pensar aí que o pessoal hoje tem informação muito rápida, muito assertiva, assertiva, né? Em questões de tecnologia, de digital, de ter acesso fácil à informação, mas às vezes não tem a maturidade e a compreensão e a visão que uma pessoa com uma experiência com uma outra geração um pouco mais antiga tem em questões de como lidar com isso, né? Saber ter o filtro, saber se é o melhor momento para conseguir utilizar ou não. Eu acho que a construção do time com essas diversidades, com essas inclusões, fazem com que a gente alcance uma produtividade maior, porque cada um vai trazer a sua forma de ser e fazer dentro da empresa. Então, não tem por que eu exigir que cada um venha da nossa forma, né? Venha moldado e já pré-disposto a exercer o que a gente quer, o que a gente impõe enquanto empresa.
eu acredito que a gente tem, quando a gente contrata alguém, principalmente alguém que já vem de uma geração com mais experiência, né, que já teve uma vivência que só vem para agregar para a gente, eu quero que ele implante isso mesmo, eu quero que ele multiplique esses conhecimentos para os jovens e para os outros. Então, a gente só vai conseguir fazer isso se existir diversidade na equipe. Então, eu acho que a questão do etarismo, espero aí que a gente consiga desconstruir essa visão de que a pessoa aí com mais de 50 ou mais de 60 anos já não tem mais tanta força, já não tem mais energia. Eu acho que tem sim muito a agregar, e eles vêm trazendo muito conhecimento para a gente e muita forma de condução, né, de ensinar para a gente como conduzir algumas ferramentas, algumas estratégias internas, que a nossa geração vem com esse déficit, porque eles estão voltados já para uma outra realidade. Então, assim, é só misturando, fazendo com que eles trabalhem juntos em equipe e com diversidade, e respeitando essa diversidade, que a gente vai fazer com que a empresa alcance aí os resultados e as metas que eles querem, e consequentemente também dos nossos colaboradores, porque a gente faz com que eles, a gente permite com que eles atuem da forma como eles são, com que eles têm de conhecimento. Então, assim, eu contrato alguém para ele pôr o que ele sabe fazer de melhor. Então, por que que eu vou barrar isso, né? Eu sei que que ele tem muito a contribuir. E eu quero que ele implante tudo que ele tem para contribuir. Então, acho que é com essa diversidade que a gente vai conseguir alcançar aí o nosso propósito. Muitas pesquisas hoje trazem isso, né? A importância de ter essa diversidade de idades e de gerações dentro da empresa como uma forma de construir times mais eficientes e mais produtivos, cada um com a sua forma de ser, de fazer e de contribuir aí com a equipe, com a empresa como um todo, né? Fantástico. Te agradecer já pelo esse primeiro vídeo, né? Porque é tamanho conhecimento, coisa boa aí que a gente está ouvindo, tudo, para não virar uma novela, né? Verdade. E tem muito assunto, né? Essa questão aí de reter talentos e trabalhar com os talentos, eu acho que tem muito, muito a alcançar, muitos chãos aí para a gente conseguir desenvolver e trabalhar. Muita ferramenta, uma estratégia aí, né, para reter. E assim, eu trago bastante analogia do futebol, né? Como você bem citou alguns pontos, né? De identificar o jogador, o player, né? O player correto para aquela função, tudo, né? A gente vê muito isso. Às vezes um determinado jogador vai para um determinado time e não joga nada. Aí ele muda só para o outro time e começa a jogar, é absurdo. Então, às vezes é o lugar, é a forma, é o que ele faz, o grupo, às vezes, de amigos, como ele é acolhido, tudo ali, né, na equipe também, tem muito isso, e tudo isso acaba entregando, né, o resultado, como você bem citou, né, Camila? Agradecer você por esse primeiro vídeo, muitas ideias boas, muito bate-papo legal, e já te convidar para um próximo vídeo aí, para a gente falar um pouquinho também, né, dando sequência nesse assunto que é tão bacana, das ferramentas estratégicas de retenção de talentos aí, né? A gente fala um pouquinho depois disso. E por hoje é só, né? Quero agradecer bastante aí o convite, né, de me participar e poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, com as nossas vivências, né? Espero aí que o pessoal tenha conseguido absorver um pouquinho da nossa missão e entender um pouquinho dos nossos desafios hoje de mercado, mas agradeço aí, sou muito grata ao convite. Pode me convidar para os próximos, espero aí conseguir contribuir bastante com todo mundo. É isso aí.